Estamos de volta. O assunto de hoje é ofensas contra síndicos via redes sociais. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações importantes. E não deixe de se inscrever no nosso canal e fique antenado sempre com as principais novidades e informações do segmento. Bom, falei para vocês que eu ia contar um caso meu. Como todos sabem, nós criamos a certificação Síndico 5 Estrelas e isso deu uma mexida muito grande no mercado com alguns concorrentes. E as críticas, críticas eu acho que o síndico recebe, quem lança alguma coisa recebe, mas aí começaram a ter ofensas e calúnias sobre a certificação. Desde quem é a Fundação Vanzolini, não tem respeitabilidade. E falar de Fundação Vanzolini é uma coisa absurda. Até de, o Ricardo, ele quer vender certificado, todo mundo que fizer a prova vai passar. E nós tivemos no último quase 400 pessoas que fizeram, só 14 passaram, né? Então, as coisas vão caindo, a verdade vai sendo mostrada, né? E aí teve um rapaz, que é de Santa Catarina, que começou a querer difamar muito e mandou em todos os grupos uma coisa... não vou falar o teor da mensagem, que não vale a pena, mas me copiando em todos os grupos. E como ele me copiou em diversos grupos, eu me senti no dever de responder. Eu fiz uma resposta super educada por áudio, esclarecendo, dizendo que ele estava equivocado, esclarecendo os itens. E aí ele conseguiu responder em cima, por escrito, como a maioria das pessoas não ouvem as mensagens nos grupos, mudando o que eu falei. Então, parabéns, Ricardo, por ter dito isso, coisas que eu não tinha dito, colocando palavras na minha boca. E aí, obviamente, eu respondi só mais uma vez, não vou mais responder, não foi isso que eu disse. Daqui para frente, se tiver mais, eu vou entrar na esfera jurídica. Acabei não entrando, mas... E aí, dando uma dica para quem está nos assistindo, esse embate de frente nas mídias sociais, ele vai ser sempre negativo, porque a pessoa que está mal intencionada, como esse rapaz, ou como alguns ou algum que já fez com o Gustavo, com outras pessoas, ele vai sempre mudar o que você está falando, e aí você ficar nervoso, eu fiquei nervoso. Sim. Eu tive um problema na semana seguinte com o meu dente, de tanto que eu... Jura? Hoje eu já não tenho mais isso, graças a Deus eu consigo já ter uma inteligência emocional como o Gustavo também tem. Mas esse negócio de debater, né, Gustavo? Acho que você aprendeu, eu aprendi, não é o melhor caminho, nunca, né? Sim. Costumo dizer que é muito desgastante passar por um processo jurídico. Eu nunca tinha passado por nenhum processo jurídico na minha vida, nunca entrei numa delegacia, nunca levei uma advertência na escola, nunca fui suspendido, sempre fui muito tranquilo. Você era um nerd? Praticamente. No bom sentido. Com certeza. Mas passar por um processo jurídico é custoso, né? Tem advogado, tem as custas, né? Principalmente na esfera criminal, né, doutora? Que as custas são bem mais pesadas. Enfim, e aí rola 1, 2, 3 anos, você fica na expectativa do que vai acontecer e agora, qual que vai ser, o que ele vai defender, o que ele vai falar. Então, na minha opinião, o embate jurídico tem que ser evitado ao máximo. Doutora, qual é o trâmite quando acontece isso? Quando vai para a esfera jurídica? Então, na esfera criminal, existe um prazo decadencial de 6 meses. 6 meses a partir do fato. A partir de quando aconteceu o fato. Você tem 6 meses. E assim, se passou 6 meses em um dia, você não pode mais fazer nada, porque decaiu o seu direito. Você perdeu o seu direito. Ótimo saber. E aí a gente entra com o quê? Com a queixa-crime. Por quê? Porque é uma ação penal privada. Então, você entra com a queixa-crime porque você está com a sua honra ofendida. Então, você vai explicar para o juiz por que a sua honra está ofendida. Então, a calúnia, por exemplo, você fala assim, você roubou. Então, você está imputando um crime à pessoa. A difamação e a injúria, elas ofendem, né, a honra subjetiva e objetiva do ofendido. Então, por exemplo, você é um picareta, você é um ladrãozinho de M, por exemplo. Tudo isso são injúria e difamação. Você entra com a ação, e como é uma ação penal, a pena é baixa, então cabe a transação penal, cabe a aplicação da 9.099. E aí, antes da aplicação da 9.099, que é uma lei que abarca os crimes de menor potencial ofensivo, da pena menor que 2 anos, ela permite que haja uma composição civil. Então, normalmente, a juíza vai oferecer para as partes, para o ofensor e para o ofendido, uma transação civil. Então, ela permite que ela vai falar assim, você quer se retratar?
Se a pessoa tem a intenção de se retratar, então, e o outro, o ofendido, fala, tá bom, eu aceito uma retratação, então aí as partes se compuseram civilmente na esfera criminal. Então, como funciona a retratação? A pessoa, normalmente, a gente pede para a pessoa se retratar publicamente. Você pega a ata da audiência e coloca no elevador, por exemplo, para que os outros vejam. Ou então você pega essa ata de audiência e se retrata no Facebook, nos grupos sociais, nos grupos das redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Então, essa é uma forma de composição. Tá? Se a parte não aceita a composição, aí a gente parte para a transação penal, que é um outro benefício que a lei dá. Se mesmo assim a parte não aceita... O que é essa outra parte, transação penal? A transação penal é quando você, o juiz ele te dá, o processo fica suspenso e você tem que, por 2 anos, a justiça fica meio de olho em você. Você não pode cometer nenhum outro delito nesses 2 anos. E depois, por fim, tem a suspensão do processo, que também é um outro benefício que a lei te oferece. Se ainda assim, mas o ofendido precisa aceitar isso. Sim. Se ainda assim o ofendido fala, não, eu não quero aceitar nada disso porque eu quero provar que eu sou inocente. Então segue um processo criminal contra a pessoa. Que pode chegar Que aonde? pode gerar uma condenação. Uma Geralmente condenação... multa? Não, Ou... a condenação, a pena é de 6 meses a 2 anos. E multa. Isso não dá cadeia, é uma pena que não dá cadeia. Mas é uma pena que você... Prestação de serviço. Prestação de serviço à comunidade, exatamente. Mas você fica com o seu nome taxado, né? Você fica E fichado. é lento, né? Então, é 1 ano mais ou menos, né? Eu acho que assim, 1 ano mais ou menos, eu acho que é por aí, assim. Não dá para estimar muito prazo, mas em torno de 1 ano, eu diria. E a relação, Gustavo, de você estar ali com um condômino, que você encontra ou no elevador ou nas assembleias, e você está processando ele criminalmente? É uma situação chata, né? Sim, é uma situação... Ainda mais para você, eu te conheço, não é um encrenqueiro, não é um cara que gosta disso, você não gosta de briga, você é um cara sempre reservado, tranquilo, acho que isso deve te incomodar um pouco, não? Sim, incomoda, e principalmente quando a pessoa, mesmo com tudo isso, ela não para de cometer esses delitos, né? Em todo instante te provocando, em todo instante buscando, porque quando entra na esfera, na briga mesmo, a pessoa vai procurar armas para te derrubar, se defender ou para te acusar mais ainda, né? Para provar que realmente tem razão. Então, continua te cutucando no Facebook, né? Na Assembleia. Mas cutucando ou ofendendo? Indireto, aí muda um pouco. Aí começa com indiretas, né? Com apelidos, que eu tenho um apelido, né? Que eu sou o PhD, Picareta High Degree. Foi bom isso. Foi um apelido carinhoso que eu ganhei Mas quando você fala PhD, o cara é PhD. Então, assim... Aí ele que criou? Ele que criou. Mas você vê que ele é um cara criativo. Criativo, né? E acaba virando... entra nessa esfera, né? Fica cutucando, se você cair na pilha, aí piora. Então é melhor ignorar, eu simplesmente ignoro, cumprimento e procuro seguir meu trabalho. O que eu sempre falo, eu quero trabalhar, eu quero apresentar o meu trabalho, cuidar do condomínio da melhor maneira possível, não estou lá para brigar, né? Mas incomoda, né? Isso demais. É uma coisa que... Doutora, existe um caminho que o síndico ofendido deva tomar, o síndico que é caluniado? O que você diz? Então, a gente tem hoje aqui nos assistindo milhares de pessoas e muitas delas passando por situações similares a que o Gustavo passou, que eu já passei em outros campos. Hoje, isso é muito comum, né? Infelizmente. E o que você fala para quem está vivendo a situação hoje, quem está aflito nos ouvindo, nos assistindo? Então, mas eu acho que se a ofensa, ela foge do, assim, né, do normal, do compreensível, às vezes a pessoa está irritada, como você falou, brigou com a mulher, briga com o síndico. Às vezes a gente até releva, porque o síndico é mais visado mesmo. Então, assim, a gente tem que relevar algumas coisas. Mas quando foge desse limite, como o que aconteceu com o Gustavo, eu acho que tem que procurar, sim, um advogado. Eu acho que tem que, não só na esfera criminal, mas também na esfera civil. A lei determina que, né, que você processe, você receba uma indenização por dano moral, porque sua honra e sua moral estão sendo ofendidas, né? Sim. Independentemente da sua função. A pessoa tem que te respeitar como pessoa, né? Então, eu acho que sim, tem que procurar uma ajuda especializada para que não, né, as coisas não podem ficar assim à toa. A pessoa continua ofendendo, continua fazendo. Falando em legislação, a gente está num momento que tem muitas alterações legislativas, né? Sim.
até o próprio governo tem colocado muitas medidas provisórias Sim. que depois são votadas, né? Existe alguma coisa nesse sentido, na questão principalmente de internet, né? A gente está num momento que eu acho que para o advogado também é delicado, né? Porque é difícil, antigamente não tinha internet, as legislações foram feitas sem a internet e agora estão se adaptando. Tem alguma alteração nesse sentido, em termos de legislação? Então, existe sim aquele, né, o crime novo, né, que é o crime que eles intitularam de crime de Carolina Dickmann, né, Sim. que é a invasão do dispositivo, e aí a partir da invasão do dispositivo você divulga as fotos e você propala, né, pela internet as fotos. Mas especificamente, um professor meu até falava, o crime, ele é crime na internet e é crime fora da internet. Então, a pessoa que furtou dentro do Mercado Livre, por exemplo, ela se apropriou indevidamente do seu dinheiro usando do site do Mercado Livre, o crime é apropriação indébita, que foi usado, o meio utilizado foi a internet, mas o crime é apropriação indébita. Então não existe um crime específico por conta do crime ter sido cometido na internet, exceto a invasão do dispositivo que não tem a ver com o caso, Mas né? olha que interessante, até para finalizar aqui, eu acho que é uma coisa interessante para quem está nos assistindo também. Eu tenho um amigo meu que também é especialista nessa área de internet, na verdade, ele é especialista nessa área virtual, né? E o caso da Carolina Dickmann existe para muitas meninas, né, hoje, jovens, que namorados acabam propagando essas fotos delas nuas normalmente, Exatamente. ou em atos sexuais, e às vezes menores. E o grande problema que ele tem como advogado é que os sites de buscas, eu não vou falar nomes, tirem do ar. E os sites, eles se beneficiam, não tiram do ar, e ele me falou que muitas meninas chegam a se matar por conta disso. E eu acredito que a legislação, por isso eu te provoquei aqui um pouco na legislação, eu acredito que os legisladores deveriam pensar alguma coisa, essa lei Carolina Dickmann eu não conheço muito bem, mas muitas leis para inibir tanto esse caso que a gente acabou mudando um pouco de assunto da menina ou do menino, mais mulheres geralmente, né, que são na questão de foto, mas como também o cara que continua, o cara que vai, porque às vezes fica 2, 3 anos fazendo, que tem que ter uma coisa mais ativa. Mas essa foi uma opinião aqui minha que eu queria passar. Eu vou chamar um quadro, que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você que usa mídias sociais para ofender um síndico ou qualquer outra pessoa. Acho que é um momento de você parar para pensar. Existe uma pessoa do outro lado que tem família, que tem filhos, né? E que tem uma honra, e você, sem muito conhecimento, começa a ofender, e ofender é crime. Então, se vocês têm uma desconfiança de que o síndico fez algo errado, que o síndico fez algo de corrupção no seu condomínio, o caminho não é ofendê-lo. O caminho é procurar um advogado e ir pelas vias legais. Então, vamos verificar os fatos, porque ofender pessoas via mídias sociais, com todo respeito ao telespectador que está me assistindo, se você faz isso, repense, porque é uma grande idiotice. Fica o grande puxão de orelha para quem infelizmente faz isso. E propaga o ódio, como devemos, na verdade, propagar o amor e a boa vizinhança, a boa coletividade, o bom convívio. Doutora, Obrigada. Vou deixar a chave do estúdio para você voltar quando você quiser. Adorei. Obrigada, Ricardo. Mais uma vez, fiquei muito feliz. Um tema super importante, super atual, e eu estou à sua disposição sempre. Obrigada. Obrigado. Gustavo, parabéns pelo trabalho e que essas ofensas passem longe de você, de mim e dos outros síndicos, porque não levam a lugar nenhum. Casa está aberta para você, obrigado por ter voltado novamente. Obrigado, Ricardo. Agradeço novamente o convite, e realmente é um tema muito importante que tem que ser tratado com muito cuidado. Muito obrigado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para você realizar a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.